Fala rapaziada, beleza? Gabi aqui na área para mais um vídeo. Vamos analisar o grupo F da Copa do Mundo de 2026. Cara, grupo pesado, hein? Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. Vamos falar tudo sobre essas seleções, desempenho de Copa do Mundo geral, como chegou na Copa do Mundo, alguns aspectos táticos também que a gente vai entrar. Enfim, para quem já está acompanhando a série, já sabe como que funciona. E já sabe também que esse programa é um oferecimento, ó, da Betfair. Se for apostar na Copa do Mundo, fazer trading esportivo na Copa do Mundo, cria sua conta pela Betfair, link nos comentários, beleza? E também tá na descrição aí para você, qualquer dúvida que você tiver sobre a Betfair, só deixar por aqui, lembrando que a gente tem uma playlist também só com vídeos da Betfair. Fechou? É isso, dado o recado, vamos para minha tela então. Cara, favorito do grupo, segunda força, melhor terceiro, cai na fase de grupo, do mesmo jeito que a gente fez em todos os outros vídeos. Vamos começar com quem? Começar com a seleção holandesa de Ronald Koeman. Parece que toda vez que a gente vai falar de seleção holandesa, Ronald Koeman foi o treinador de sempre, ou ele o Van Gaal, né? É porque entre idas e vindas, né? Ele já tem bastante tempo de seleção holandesa. Aliás, foi um zagueiro que cobrava falta assim de uma forma absurda, tá? Desempenho da Holanda na Copa. Eu acho que a seleção holandesa é uma injustiçada, sabe? Porque contribui muito para o futebol mundial e nunca ganhou uma Copa do Mundo. E bateu na trave várias vezes, como a gente pode perceber. A primeira lá em 1934, oitavas de final. E aí depois foi vice-campeã em 74 e 78. Depois fez campanha de quarto lugar em 98, tá? Aliás, perdeu para a seleção brasileira aqui. Depois o Brasil acabou perdendo a final para a seleção francesa, né? O primeiro título aqui da França. Vice-campeã em 2010. Ai, Robin Casillas, não tem como esquecer. E terceiro lugar em 2014 no Brasil, inclusive vencendo o Brasil por 3-1, né? Naquele jogo de disputa, né? Que até então foi também um dos seus melhores resultados. Tá na hora, né? E em 2022 caiu nas quartas de final naquele jogo gigantesco contra a seleção argentina. Cara, um dos melhores jogos de Copa do Mundo. Vocês podem ver aí os melhores momentos no YouTube, cara, que vale mesmo a pena, tá? Como foi a trajetória da seleção holandesa até aqui, até chegar à Copa? Líder do grupo G, né, um grupo com 5 equipes aqui nas eliminatórias da UEFA, 6 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. E aqui já dá pra gente perceber, não só pela falta de qualidade, digamos assim, uma menor qualidade de alguns adversários, mas a Holanda é um time over, tá, pessoal? Essencialmente é um time que joga e que deixa jogar, então fica a dica aqui para vocês que forem fazer apostas na seleção holandesa. É provável que a gente encontre um cenário muito desse tipo. Claro que em mundiais pode ser que é um jogo ou outro, dependendo do adversário, seja um time mais recuado, mas no geral é um time aí de atacar bastante, né? Ser bem ofensivo. 27 gols marcados em 8 partidas. Teve muita goleada, né? Teve, quer ver? Se não me falha a memória, acho que foi contra a Malta, né? 8-0 aqui contra a Malta, né? 4-0, enfim. Time que realmente goleou bastante, mas uma eliminatória, com exceção da Polônia, eliminatória fraca, né? Nos amistosos recentes, pegou a Noruega, vi esse jogo. Foi um jogo também muito laicar, muito over, né? 2-1 para eles. E contra a seleção equatoriana, que é uma seleção, inclusive, analisei no grupo passado, né? No grupo E. Já foi um jogo um pouquinho mais fechado, muito por conta da característica do adversário. E também por ter, eu acho que foi o Dumfries, tá? Que se me falha a memória, que foi expulso rapidinho, né? Foi cedo, exatamente isso, ó. Teve um golzinho cedo aqui. E aí depois teve um jogador a menos, aí foi obrigado, obviamente, a recuar para não perder o jogo. Mas é uma seleção aí que chega com seu plantel pronto, né? Eu acho que muita gente conhece a maioria dos nomes aqui, mas tem alguns desfalques importantes. No momento que estou gravando o vídeo ainda não saiu os 26, mas o De Ligt não se recuperou de uma lesão nas costas. E o Xavi Simons, né? Teve aquela lesão gravíssima aqui pelo Tottenham, inclusive fazendo falta para o Tottenham nessa reta final, brigando aí contra o rebaixamento. E é provável que a gente tenha o Daniel Malen. É um time que joga no 4-2-3-1. Também tem variação com 3 zagueiros. Até porque o lateral esquerdo, essencialmente, pessoal, vai ser um zagueiro, tá? Pode ser o Mick van de Ven e pode ser o Nathan Ake também, tá? Isso vai depender, claro, da convocatória final. Mas ambos jogadores que jogam na zaga, mas podem fazer aí um cosplay de lateral esquerdo. Lembrando que a análise tática eu vou deixar lá no finalzinho para vocês, mas um time extremamente qualificado, tá? Tem algumas dúvidas ainda por lesão que o Depay e o De Jong, né, que sofreram com lesões recentes, mas é provável que esses aqui estejam
na Copa. O que eu penso, tá? Nesse grupo da seleção holandesa, né? O que eu acho? Eu acho que não tenho o que falar. A Holanda, sim, tem tudo para ser o favorito do grupo, tem tudo para passar em primeiro. Obviamente, não vai ter confrontos fáceis, principalmente contra Japão e Suécia, tá? Mas a Tunísia também não é um time bobo, já adiantando. Mas, assim, eu imagino eles em primeiro lugar aqui nesse grupo. O que vocês acham? Depois vocês comentam aqui embaixo. Pelo menos para mim, acho que não vai ter surpresa nisso. Tanto que o mercado aqui também das partidas, eu acho que indica um pouquinho disso, né? A Holanda aqui favorita contra o Japão, não uma super favorita, uma odd de 90 contra 13,25 aqui na Betfair. E lá no segundo confronto, tá? A Holanda vai ter uma odd, ó, de 1,60 contra a Suécia. Pouco mais favorito, mas também nenhuma odd assim muito baixa. Talvez essa odd seja um pouco mais baixa contra a Tunísia, mas claro, vai depender muito de uma matemática de resultados ali para definir essa odd. Agora vamos falar da seleção japonesa treinada por Hajime Moriyasu, que está há muito tempo aqui na frente dessa seleção e é uma seleção para a gente ficar de olho, né? Isso falando, obviamente, não somente como eu imagino que vai ser uma seleção interessante, fez uma Copa do Mundo interessante em 2022, mas também pelo fato que pode cruzar o caminho do Brasil, tá? Em mata-matas ali, os mata-matas iniciais, então vale a pena a gente entender um pouquinho mais sobre ela. Desempenho em Copa do Mundo da seleção japonesa. 1930 e 34 não jogou, foi jogar sua primeira Copa em 1998, tá? Algumas não se classificou e tal, 50 foi banido, enfim. Em 2002 jogou em casa, assim como vai jogar Estados Unidos, México e Canadá, porque foi a primeira Copa do Mundo, né? Se não me falha, a primeira Copa do Mundo mesmo, onde tivemos dois países sede, né? Coreia do Sul e Japão. Caiu nas oitavas de final e foi basicamente o seu melhor resultado, né? Porque depois em 2010 também cai nas oitavas, em 2018 cai nas oitavas, em 2022 cai nas oitavas também, tá? Lembrando, né, que deu trabalho para venceu a Alemanha, né? Se não me falha a memória em 2022. Acho que foi isso que aconteceu. Deixa eu até puxar aqui pra gente ver. Exatamente, né? Classificou em primeiro, cara. Um grupo onde tinha Espanha e Alemanha. Realmente é por isso que eu mencionei. Foi uma boa Copa do Mundo, apesar de ser um time que chegou apenas, né, uma seleção que chegou apenas às oitavas de final. Nas eliminatórias do país, para chegar nessa Copa do Mundo, a equipe se classificou aqui em primeiro, né? No grupo aqui, inicialmente, entre Coreia do Norte, Síria e Birmânia. Lembrando que os asiáticos eles têm essa divisão, né? 6 vitórias em 6 jogos, 24 gols marcados e nenhum sofrido. Bem verdade, Coreia do Norte muito fraca, Síria muito fraca e Birmânia eu nem sabia que era uma seleção, com todo respeito. E aí depois, lá no round 3, no grupo C também, acabou pegando Austrália, Arábia Saudita, Indonésia, China e Bahrein. Aqui sempre fala, né, quando fala dos asiáticos, desafios de Austrália e Arábia Saudita principalmente. E mesmo assim nadou de braçada, né, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A verdade é que a seleção japonesa está muito acima no seu continente. 30 gols marcados e apenas 3 sofridos. Vamos pro campinho e vamos dar uma olhada nessa seleção, porque essa daqui saiu já a convocação, apesar de eu não ter atualizado todos os jogadores aqui no meu campinho, mas ao menos os 11 é provável que a gente veja isso. E é um time muito interessante, pessoal. Eu convido vocês a ver a análise tática que eu vou deixar depois marcada lá no finalzinho. Por quê? É um time que joga com 3 zagueiros, que majoritariamente a maioria da galera acha que 3 zagueiros é sinônimo de defesa, né? Mas não. É um time extremamente ofensivo, principalmente porque tem a possibilidade ao menos de jogar com pelo menos um jogador que costuma ser ponta na sua seleção como um lateral, como um ala, que é o caso do Hitsu Duan, tá? O Junya Ito também, que é outro jogador que é um ponta, pode jogar pela direita, pela esquerda, também pode jogar por aqui. Infelizmente, teve aí o baque de ter o Minamino, que jogaria aqui como um meia esquerda aqui um pouco mais por dentro, já estava há bastante tempo lesionado, e o Mitoma, que virou desfalque recente por aqui, né? Kaoru Mitoma, que joga na equipe do Brighton, mas mesmo assim é uma seleção muito interessante, tem ótimos jogadores, Takefusa Zakubo, o Ataru Endo que está se recuperando para chegar numa Copa do Mundo, Daichi Kamada que pode jogar também um pouco mais avançado, enfim,
É uma seleção que mistura muito alguns experientes, como o Nagatomo, que vai para a sua quinta Copa do Mundo, com jogadores mais jovens, né? Que é o caso do Keito Nakamura, do Ayase Ueda, entre outros que também vão estar no banco de reservas. E o Zion Suzuki, né? Que é um goleiro de 23 anos. Para quem vê Série A, já deve ter visto ele lá na equipe do Parma. Muito boa a seleção do Japão. E onde fica, Gabi, com essa seleção? Vamos primeiro para ver os primeiros confrontos. Ó. Contra a Holanda, eu já havia mostrado, né? 3,25 a odds do Japão. Não é um favorito, mas não entrou como favorito também em 2022 contra Espanha e Alemanha. E deu no que deu, né? Conseguiu classificar em primeiro. E já no segundo confronto, no segundo duelo, vai pegar a Tunísia. E aí favorito com uma odd de 75, Tunísia a 4,25. A minha visão do Japão é que é a segunda força do grupo. Para mim, a Holanda ainda segue como a grande favorita. Mas o Japão, ó, tá ali. Tá um pouquinho atrás. Se bobear, os caras, ó, atropela. Fechou? Vamos para a próxima análise. Vamos falar agora da Suécia, a terceira seleção que a gente vai falar aqui no grupo F, treinada por Graham Potter, que não chegou há muito tempo, tá, pessoal? Lembrando que eles tinham outro treinador, não estava dando muito certo, acabaram não conseguindo se qualificar, mas por aquele sistema de Nations League, eles conseguiram ir para o mata-mata, mas depois a gente vai mostrar como tudo funcionou. 4 partidas até o momento aí, lembrando que ele já convocou a sua seleção com algumas polêmicas, né, que inclusive eu quero mostrar para vocês ali. Desempenho em Copa do Mundo. É bom lembrar pra galera mais jovem, né? Assim como eu também, eu não vi essa grande Suécia lá dos anos 50. Obviamente eu não sou tão velho assim, né? Apesar da cara. Terceiro lugar foi em 1950. Foi vice-campeão em 58, né? Quando perdeu para a seleção brasileira, inclusive. Já chegou a ser terceiro lugar em 1994. Mas está sempre ali jogando Copa do Mundo. Em 2022, que acabou ficando de fora, né? De um tempo pra cá que foi ficando de fora. Por essa questão que eu sempre falo, pô, eu acho que a galera vai ficar irritada de eu estar falando isso de novo. Mas, cara, as eliminatórias europeias são duríssimas, né? Essa que é a grande verdade, mas é um time de tradição, né? Sabe aquele gigante adormecido? Vocês podem considerar, vocês vão pensar em alguém, sabe? Tipo, o Botafogo antes de ganhar a Libertadores e tal, era visto dessa forma, né? Um time que, pô, foi muito bem lá no passado e no presente não conseguia fazer o mesmo, né? Agora o Botafogo já ganhou ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores, então tá tudo normal. Mas é basicamente isso que a gente tem para esperar aqui da seleção sueca, que hoje eu considero como uma seleção mediana de Europa. Então aqui, ó, na qualificação pela Europa eles foram péssimos, lembrando ainda sem o Graham Potter, nenhuma vitória, 4 derrotas, e aí depois conseguiu se classificar para um mata-mata, tá? Para uma repescagem pela Nations, tá? Olha como é importante a Nations League lá, tá? Na Nations League, inclusive eles tinham caído, né, de divisão. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês, ó. Eles tinham caído, né, na divisão aqui da Nations, mas por um sistema ali de pontuação eles conseguiram, tá? Mas não é nada irregular não, fica tranquilo. E aí eles jogaram mata-mata contra a Ucrânia, venceram por 3-1 e venceram também a Polônia, cara, 2 jogos eletrizantes, principalmente o segundo, né? E aí acabaram tirando, inclusive, o Lewandowski de jogar uma Copa do Mundo. Então foi realmente um time que classificou na Bacia das Almas e vem tentando ter uma nova cara com o Graham Potter. Isso, taticamente falando, né, que eu explico mais lá nos vídeos táticos, foi nítido principalmente pelo sistema inicial. Porque era um time que jogava no 4-2-3-1, ora no 4-3-3, e agora é um time que joga com 3 zagueiros, que foi um complemento, né, uma implementação, né, de fato do Graham Potter, tá? Então tem zagueiro, você vê que tem muito nome conhecido, Zach Ryan da Atalanta, Lindelof que já é experiente do Manchester United, né? Tem o Kallström também joga na Udinese, o Ayari que é um jogador um pouco mais jovem, mas muito bom jogador do Brighton, Bergvall, que mistura, né, de fato, jogadores jovens com jogadores aí de mais idade. Por que eu comentei de algumas polêmicas na convocação? Porque o Gularsson ficou de fora, o Bardig, que também jovem, ficou de fora, o Kulusevski não deram chance para ele, o Graham Potter optou, lembrando que o Kulusevski está lesionado, o Svedberg, que é meio campista aqui do Celta, né, um ponto também ficou de fora, então teve algumas polêmicas, né, mas de fato ali o ataque ali no 3-5-2 é provável que a gente vai ter Alexander Isak e Gyökeres, lembrando que pode jogar também num 3-4-2-1, né, que aí o Elanga, deixa eu pegar o Elanga aqui, eu acho que eu sumi com o Elanga aqui, mas enfim, o Elanga ou até mesmo o Nygren, tá? Pode fazer esse movimento aqui, ó. E aí com isso, obviamente, perde o meio-campista, né? Em momentos mais ofensivos. Mas é um time que não opta por ficar com a bola o tempo todo, mas é muito perigoso, né? Ofensivamente, porque é um time veloz e tal. Contra a Holanda, tem uma odd de 4.5, tá?
E aí depois, no seu primeiro confronto, vai pegar a Tunísia, uma odd de 1,85, ou seja, não vai entrar nenhum jogo extremamente favorito. Essa que é a verdade. É um grupo realmente muito equilibrado. E para mim, de novo, eu coloco a Suécia um pouco mais aqui, um pouco abaixo. Eu não colocaria como melhor terceiro, mas é um time que eu ainda respeito para colocar com uma segunda força aqui, equiparado com o Japão. Só que o Japão, pessoal, um pouco mais adiante. Eu vou até mudar para não ficar confuso para vocês. Melhor terceiro, tá? Só com uma distância não tão grande, né, como a gente viu em outras seleções que eu mencionei por aqui, do segundo e do primeiro lugar. Que é uma equipe que está tentando se arrumar, vai ter que se ajustar um pouquinho antes da Copa e dentro da Copa, mas é um time que, como a gente viu, tem muitos jogadores de qualidade. Fechou? Acho que ficou muito bem entendido. Se não ficou, depois vocês comentam aqui embaixo. Bora fechar então com a seleção da Tunísia, esse grupo F, treinada por Sabri Lamouchique. Para quem não sabe, né, eu também obviamente fui pesquisar isso, foi um jogador de muito sucesso, né, jogou inclusive no futebol italiano, era um volante e tal, e ele chegou há pouco tempo, tá, pessoal? Antes, né, era o Trabelsi, que era o treinador. Então ele treinou o time em 2 partidas apenas. Ele mudou muita coisa, depois a gente vai falar ali no campinho dos 26, né? Não vou falar, obviamente, de todos, mas de algumas ausências que realmente foram surpreendentes, né? Teve polêmica. Vocês acham que só na convocação do Brasil vai ter? Na convocação da Tunísia também vai ter. Bom, a Tunísia jogou 7 Copas do Mundo, 78, 88, 2002, 98, perdão, 2002, 2006, 18, 22, 26, vocês viram, né, que nas últimas 3 Copas eles estavam ali, tá? O melhor resultado, a melhor Copa sempre foi fase de grupo, né? Foi um time que caiu, de fato, na fase de grupos, e no Catar também acabou caindo e nunca passou. Será que dessa vez vai classificar? Vamos ver, vamos tentar entender aqui então. Nas eliminatórias, tá? As eliminatórias africanas da Tunísia, eles classificaram no grupo H com 9 vitórias e 1 empate, ou seja, uma campanha muito boa, né? E curioso um técnico cair, né, com uma campanha dessa. Como vocês viram, obviamente não foi o Sabri Lamouchi, né? Mas eu acho que o que pesou para de fato a seleção tunisiana ter trocado de treinador foi cair para a seleção de Mali nas oitavas de final, porque tinha uma expectativa, apesar de ser um confronto até, pelo menos nas odds aqui equiparado, né, que a Tunísia poderia fazer aí um futebol melhor. Eu vi algumas notícias, inclusive, o pessoal acha que a Tunísia tem que jogar mais, tá? E eu, assim, esse tom um pouco irônico meu, porque eu não sei, sinceramente, o que eles querem que a Tunísia faça, né? Mas é um time mediano. É um time mediano, não é um time ruim não, viu, pessoal? E lá no campinho, agora falando aqui das polêmicas do Sabri Lamouchi, ele treinou o time em 2 amistosos, né? Deixa eu trazer os amistosos antes aqui para vocês verem. Contra o Canadá, 0-0, e venceu o Haiti por 1-0. Resultado bem magro, considerando que o Haiti, para mim, é uma das seleções mais fracas dessa Copa. Contra o Canadá, teve gol perdido claríssimo, tá? No Canadá, teve da Tunísia também. E aí, no campinho, vocês podem esperar, pessoal, principalmente pra galera for trade, tomem cuidado com o contra-ataque da Tunísia. Porque é um time que vai se fechar em bloco baixo e vai querer contra-atacar. Então dá pra gente trabalhar muito lei contra a Tunísia nessa Copa, tá? Na Betfair. Só que tem que tomar cuidado, se tiver com uma stream boa, fecha nos contra-ataques, porque é a principal arma dessa seleção. Inclusive lá no tático foi exatamente isso que eu mencionei. E aí por que eu mencionei algumas polêmicas, tá? Porque jogadores experientes como Ferjani Sassi, que era capitão da equipe com o Trabelsi, Jaziri, que é um centroavante experiente, Mazzacane, que é um dos maiores jogadores da história da Tunísia, simplesmente ficaram de fora da convocação. Rondani também, né, que pesa que ele tenha ficado lesionado. Então teve alguns jogadores de fora, por quê? Porque o treinador quer uma renovação. Ele testou 10 jogadores naqueles jogos, então ainda não dá para esperar de fato como que vai chegar essa Tunísia assim, mas basicamente vai ser esse desenho. Vocês estão vendo o Khedira aqui, é o irmão do Sami Khedira da seleção alemã, o Rani Khedira, que joga no Union Berlin, tá? E aí fica de olho, né, no Ismael Garbi. Talvez seja um jogador mais técnico, que foge um pouquinho dessa característica da seleção tunisiana, ser um time que se fecha um pouquinho mais e pode ser importante nessa estratégia de contra-ataque. Pode esperar, ó, vejam o gol que a Tunísia marcou contra o Brasil. Pode pesquisar aí no amistoso, vocês vão entender como que a Tunísia joga. Aquele ali é o cenário muito claro e eu acho que o Lamouchi também não vai conseguir mudar muito até a Copa. Pra mim, tá? A Tunísia fica como melhor terceiro juntamente com a Suécia, tá?
Não acho que eles estejam no nível da Japão e tampouco no nível da seleção da Holanda. Como a gente já viu as odds, vamos ver as odds de longo prazo agora então do nosso grupo, tá? Lá no grupo F, a gente tem como grande vencedor a Holanda. Só que como vocês podem perceber, ó, diferente de outros grupos que a gente viu por aqui, como a Alemanha foi no grupo E, que eu analisei anteriormente, olha essa odd da Holanda, 1,80 tá para ser primeiro colocado, ou seja, o mercado coloca como favorito, mas não coloca tão favorito assim, né? Não vai ser aquele favorito fácil, não. O Japão a 3,60 e olha como a Suécia tá próxima. Loucura, né? Um time que vem de repescagem, com todos esses problemas que eu mencionei, mas um time qualificado, né? E a Tunísia, por fim, que fica 11 lá em último, só que não descartado, né? Não descartado porque não é uma odd ainda a ser descartada, porque a gente viu ali, por exemplo, vou dar de novo aqui o exemplo. Olha o Curaçao, né? Para não se classificar, 1,01, né? Loucura, né? Então, só para dar um exemplo aqui para vocês comparativo. E aí, deixa eu pegar aqui a odd do não classifica, que também é interessante a gente trazer, ó. A Tunísia, para não classificar, obviamente, é a favorita, 1,57, você vê que não é uma odd tão alta. Eu não arriscaria nessa odd, vai que consegue o melhor terceiro. É um futebol pragmático, 2,88 a Suécia, Japão a 3,3 e a Holanda, obviamente, quase que sem chance, né, de ficar, pelo menos, de fora aí com 3 possíveis qualificados, né? Essa que é a grande verdade. É isso então, galera. Essa aqui foi a minha análise, espero que vocês tenham gostado. Concorda comigo ou não? Comenta aqui embaixo. Fala aí quem que você acredita que vai passar. Coloca a ordem, ó. Primeiro fulano, segundo ciclano, terceiro beltrano. E aí vai. E claro, não esquece de criar sua conta. Dá uma moral aqui pra nós aqui demais. Pra gente manter esse conteúdo gratuito aqui pra vocês. No nosso patrocinador, a Betfair, para você fazer trading e também apostas esportivas. Você vê que tem diversos mercados de longo prazo para você apostar. Fechou? É isso, logo mais a gente tá de volta. Dá uma olhada aqui nas playlists que tá aparecendo aqui, clica para você saber mais sobre a Copa do Mundo. Tamo junto, bons greens a todos.